Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cleves e vim trazer para vocês mais uma aula sensacional de geometria plana. Só que dessa vez a gente vai falar sobre segmentos de reta. Então bora deixar de enrolação e vamos começar a aula. Segmento de reta. Antes de falar de segmento de reta, vamos relembrar o conceito de reta? Então na aula passada a gente viu que reta é uma sucessão infinita de pontos alinhados devidamente. Então quando eu pegar pontos e colocar um do ladinho do outro infinitamente, sem deixar espaço entre eles, vai formar uma reta. Como que a gente pode dar nome a essa reta? Tem duas maneiras. Você pode utilizar uma letrinha do nosso alfabeto, só que essa letra tem que estar minúscula. Ou então você pode escolher dois pontos e nomear esses dois pontos, né? A gente já viu que nomeação de ponto é utilizada uma letra, só que essa letra maiúscula, né, dentro do nosso alfabeto. E só que eu preciso fazer um desenho em cima dessas duas letras, ó. Como o exemplo que eu coloquei, A e B são dois pontos da reta R. Em cima do A e do B, eu vou colocar um desenho de duas setinhas, uma para cada lado. Isso está representando que essa reta passa pelo ponto B e continua infinitamente para a esquerda, ela passa pelo ponto A e continua infinitamente para a direita. Então nós nomeamos a reta de duas maneiras, ela é a reta R, mas também a reta AB. Semirreta. Dado um ponto qualquer de uma reta, a sucessão infinita de pontos deste ponto em questão em diante forma um conjunto denominado semirreta. Então, ó, a gente estabelece uma reta R. Nessa reta R, coloca um ponto A. Escolha um ponto A. Desse ponto A em diante, a união desse ponto A com todos os pontos que vêm depois dele vai formar um conjunto de pontos. E esse conjunto é chamado semirreta. Então essa linha vermelha aí, ó, que está desenhada, ela é a semirreta AB. Ela faz parte da reta R. Então, para nomear, eu coloco o primeiro ponto, no caso eu estabeleci como sendo A, pego um ponto qualquer que venha depois desse ponto A e coloco uma setinha somente para o lado esquerdo. Então, eu estou vendo aí, ó, essa AB com a setinha em cima do B significa que essa semirreta começa no A, passa pelo ponto B e continua infinitamente. Segmento de reta. A palavra segmento ela significa pedaço, então se eu estou falando de um segmento de reta, eu estou falando de um pedaço de uma reta. Só que esse pedaço vai ser delimitado entre dois pontos, então vai começar em um ponto e terminar no outro. Dados dois pontos A e B distintos sobre uma reta, o conjunto união de todos os pontos dessa reta que estão entre A e B, incluindo os mesmos, é denominado segmento de reta. Então, para nomear a reta, eu utilizo duas letrinhas, né? Dois pontos sobre essa reta, ponto A e ponto B, e coloco as setinhas uma para cada lado. Então essas setas significam que a reta passa por A, continua infinitamente, passa por B e continua infinitamente. Segmento de reta é só um pedaço da reta, então eu não coloco setinha, eu só coloco uma linha em cima de A e B. Eu estou dizendo que essa reta começa em A e termina em B, ou termina em B e começa em A. Semirreta. Semirreta eu vou colocar o ponto inicial, vou colocar um ponto qualquer que venha depois desse ponto inicial e vou colocar a setinha em cima desse outro ponto qualquer. Então, por exemplo, a semirreta começa no ponto A, passa pelo ponto B e continua infinitamente. Segmentos consecutivos. Bom, uma reta ela possui infinitos pontos e a gente consegue fazer segmentos quando eu junto dois pontos, né? Quando eu formo duplas. Então, se ela tem infinitas duplas, ela vai ter infinitos segmentos de reta. E esses segmentos podem ser classificados. Então, a palavra consecutiva, a gente já sabe que significa um depois do outro. Então, segmentos consecutivos significam segmentos que ficam um depois do outro. Só tem uma regra, esses segmentos precisam possuir uma extremidade comum. Então, o ponto inicial de um precisa ser o ponto final do outro. Serão consecutivos se somente se a extremidade de um é também a extremidade do outro. Não necessariamente eles precisam estar na mesma reta, só precisam ter esse ponto em comum, né? Esse ponto, o último ponto de um tem que ser exatamente o ponto inicial do outro segmento. Então, coloquei três exemplos, ó. Os segmentos AB e BC, eles são consecutivos, porque eles possuem extremidade B em comum. MN e NP também são consecutivos, porque possuem ponto N em comum. RS e ST são consecutivos, porque o último ponto de RS é o ponto S, e esse ponto S também é o ponto inicial de ST. Então, esses três exemplos são exemplos de segmentos consecutivos. Colineares. Como a gente viu na aula passada, a palavra colinear significa a mesma linha. Então, se eu estou falando de segmentos colineares, eu estou falando de segmentos que estão na mesma linha.
Então, ó, segmentos de reta que têm a mesma reta suporte podem ter todos os pontos, ter um único ou nenhum ponto em comum. Basta que estejam na mesma reta. Eles podem se encontrar, não se encontrar, estar um dentro do outro, não vai fazer muita diferença. É uma regra para ser colinear que tem que estar na mesma reta. Então, ó, AB e CD são colineares, porém não são consecutivos, porque existe um espaço entre B e C. MN e NP são colineares porque estão na mesma reta e são consecutivos porque possuem a extremidade em comum. RS e ST são colineares e também são consecutivos, porque a extremidade de RS também é a extremidade de ST. Então esses segmentos são colineares e consecutivos. E quando isso acontece, eles recebem um nomezinho diferente, ó. Segmentos adjacentes são segmentos que são simultaneamente consecutivos e colineares. Então, quando dois segmentos forem consecutivos e também forem colineares, a gente diz que eles são adjacentes. Os segmentos MN e NP são consecutivos, possuem uma extremidade N em comum. MN e NP também são colineares, porque pertencem à mesma reta. Então, MN e NP são segmentos adjacentes. Ponto médio de um segmento. Bom, médio está no meio, né? Então, o ponto médio vai ser aquele ponto que está bem no meio do segmento. Ele vai dividir o segmento em outros dois que tenham tamanhos iguais, que sejam congruentes. Um ponto é denominado médio se possuir a mesma distância para as extremidades do segmento. O ponto M é médio de AB se possuir a mesma distância para A e B. Então, exemplo, ó. AB, o M é o ponto médio porque AM é do mesmo tamanho de MB. Então ele dividiu o segmento AB em dois segmentos congruentes. AM é congruente com MB. Bom, galera, é isso. Se você gostou da aula, não esqueça de dar sua curtida e ativar o sininho e se inscrever no canal. Espero ter ajudado. Um abraço, fiquem com Deus.